controle de acompanhamento processual, de arrecadação e controle de baixa. Esses são os principais controles de dados que nós já possuímos hoje no processo judicial eletrônico. É suficiente para podermos fazer o nosso planejamento, a nossa gestão? Não. Precisamos de outros relatórios, que também dispomos, que eu irei mostrar para os senhores daqui a pouco, né? Sistema de geração de dados do PJS, senhores. Hoje, o PJL trabalha basicamente em cima de SQL, que é uma consulta, uma linguagem de computação para consulta em cima do banco de dados. Ele gera essas informações em cima de SQL, de consulta simples, direto no banco de dados. Na verdade, em alguns tribunais, devido ao volume de processo, nós temos 2 bancos de dados, um no qual trabalha a ferramenta de consulta, dado que o dado estatístico ele tem um peso muito grande na configuração do sistema, para que não haja perda de performance, né? Mas então nós temos o sistema de geração de dados do PJE por simples consulta, os pendentes de julgamento e os pendentes com o magistrado. São 2 situações distintas. Eu posso pesquisar os processos pendentes de solução na minha unidade e os processos pendentes de solução com o magistrado X ou Y. E é até interessante, senhores, principalmente para os colegas que forem, que são titulares, né? Uma das primeiras medidas que eu acho importante fazer é a consulta de processos pendentes de solução. Porque um processo que está pendente de solução no sistema e que, na verdade, já foi solucionado há muito tempo, ele impacta diretamente no prazo médio da unidade. Principalmente para os juízes que são mais produtivos. Por quê? Se eu tenho um processo pendente de solução há 1 ano, em um acervo de 1000 processos, esse atraso se dissolve. Mas se eu tenho um processo pendente de solução há 1 ano, em um acervo de 30 processos, o prazo médio vai ficar gigantesco. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, principalmente para aquelas unidades que têm um menor volume processual, é fazer a filtragem dos processos pendentes de solução. Porque se tiver algum processo equivocadamente pendente de solução, esse processo está prejudicando a estatística da minha unidade judiciária de uma forma muito grande. Então, esse pendente de solução, tanto pendente de solução de conhecimento, pendente de solução de incidentes, são processos importantes. Ainda como procedimento importante, senhores, meta 5, que nós tivemos agora, a meta 5 do CNJ, né? Meta 1, solução de processo, mas a meta 5. A meta 5, nós temos um grande problema também na meta 5, no PJE, decorrente de fluxo de trabalho. Porque o que acontece? É gestão, como eu disse para os senhores, né? Sistema de gerenciamento estatístico, trabalho com dados estruturados e movimento processual. O processo, ele inicia a execução a partir do lançamento do movimento iniciado a execução tipo, né? Iniciada a execução tipo trabalhista, tipo fiscal, exclusivamente tributário, enfim, né? Previdenciário ou provisório, enfim. Muitas vezes nós deixamos os processos, deixamos a execução correndo no processo dentro do fluxo do conhecimento, do análise do conhecimento. Transito em julgado e não iniciamos a execução. Isso gera também um passivo estatístico para a unidade judiciária. Isso é muito comum a gente verificar, né? Então, esses relatórios de pendente de solução, esse relatório de processo pendente de julgamento de incidentes processuais, são relatórios já previamente prontos, são consultas já estruturadas, que eu acho importantíssimo que o magistrado tenha acesso, que faça uso dessa informação, né? Como eu mencionei para os senhores, só para encerrar antes do nosso intervalinho, eu sei que está cansadinho, mas só para a gente seguir a programação, do sistema de gerenciamento e produção de dados, o pendente de julgamento, ele considera processos pendentes de julgamento, senhores, os processos recebidos, seja por distribuição, redistribuição, sentenças reformadas, sentenças anuladas, tanto pelo próprio juiz quanto pela instância superior, né? Ou conversão de classe. Quando eu tenho um processo que é um procedimento sumaríssimo e eu converto ele em ordinário, aquele movimento de conversão de procedimento, ele dá baixa naquele pendente anterior e cria um pendente posterior. E é considerado um caso novo também, decorrente de conversão de classe, né? E eu só considero esses processos recebidos, casos novos recebidos, distribuição, redistribuição, sentenças reformadas ou conversão de classes,
Eu só considero esses processos baixados quando eles receberem um desses movimentos, certo? Esses movimentos, como eu disse, o 385, ele é a matriz dos movimentos de solução de mérito. Então, ele tem as suas subdivisões, né? O 218 é de sem insano do mérito e o 941 de incompetência. Então, aqueles processos novos, eles só serão considerados solucionados quando eles receberem um desses movimentos. José Hortêncio, se o juiz assinou o ato, mas não foi lançado o movimento, não está solucionado o processo, certo? Não está solucionado o processo. O processo, a solução, ela é feita a partir do movimento e do complemento. Não só disso, tutela antecipada, né? Decisões, despachos e sentenças, elas vão ser consideradas na produção, serão consideradas como solucionado o processo a partir do momento em que estiver presente o movimento e o complemento. Na estatística do magistrado, o sistema vai falar o seguinte: olha, quantos processos o juiz José Hortêncio assinou com esses movimentos? Homologado de transação, procedente em parte, improcedente. Então, o sistema vai perguntar assim: olha, quantos processos o juiz José Hortêncio assinou com esses movimentos? Se o processo não tiver aquele movimento, ele não computa na produtividade do magistrado, até porque o processo não foi solucionado para o sistema. Pois não? Eu quero só saber o seguinte: esse relatório, de consulta de processo pendente, por magistrado e tal, a gente tira no próprio PJE ou no E-Gestão? Na verdade, assim, hoje você tem dois sistemas de consultas. Consulta direta a banco de dados. Eu vou mostrar as duas ferramentas. Consulta direta a banco de dados. Esse quem faz só informática. Então, eu, magistrado, direciono um requerimento para a informática e falo assim: olha, eu quero isso, isso, isso e isso. Aí eles geram os relatórios que você precisa. Ou por meio de ferramentas que são criadas pelos tribunais. Temos já 4 ferramentas disponíveis hoje de visualização, ferramentas de visualização, né? Umas mais simples e outras mais complexas, né? As mais simples eu acho assim fantásticas, que é essa que eu vou mostrar para os senhores. Que, na verdade, o tribunal já define quais são os relatórios que deve deixar previamente prontos. Aí, todo dia de noite, o sistema gera os relatórios e disponibiliza para você no dia seguinte, né? Então, ele não carrega o sistema, não sobrecarrega o sistema e gera informações. E dá ao usuário que se ele quiser, além daquelas consultas que já são prontas, ele possa fazer outras. Aí exige-se um pouco mais de conhecimento de informática. Mas, se não, ele pode ter aqueles relatórios previamente confeccionados. Então, hoje é possível, sob demanda, certo? O PJE, ele não gera nenhum relatório. O PJE em si, ele não gera nenhum relatório. E nunca vai gerar, provavelmente. Tá? Ele gera os dados. E esses dados têm que ser manipulados para gerar informação, como mencionei para os senhores. Tá ok? Estávamos falando inicialmente, e terminamos falando sobre os dados que podem ser extraídos do PJE, alguns dados que podem ser extraídos. E eu chamei a atenção aqui, gostaria de chamar a atenção dos senhores para a questão da conclusão, certo? Que é uma questão que afeta diretamente a nossa atividade, como que eu faço, como que é feito o processo, como que o processo é feito concluso, como que é feito esse lançamento estatístico e como que é feito o movimento de encerramento dessa conclusão para efeitos estatísticos também, né? No momento em que nós formos fazer o processo concluso ao magistrado, nós vamos observar que nós temos 3 etapas extremamente importantes. Nós temos, na hora que eu encaminho o processo para o gabinete para fazer o processo concluso, devo definir previamente o tipo da conclusão, se é uma conclusão para despacho, decisão ou sentença, sendo que no caso de despachos, nós sabemos que o sistema já coloca que todo despacho ele é de mero expediente, de modo que não exige a complementação, né? Mas se for com uma decisão ou se for para uma sentença, no momento em que o processo é feito concluso, exige-se que haja a definição do motivo dessa conclusão. Eu trouxe aqui rapidamente para os senhores, para a gente acompanhando, um exemplo aqui de um procedimento de conclusão, até para a gente poder verificar os relatórios que são gerenciados. Notem os senhores que eu vou fazer esse processo aqui concluso, no momento que eu vou enviá-lo para o gabinete, concluso ao magistrado, o servidor está fazendo o processo concluso, ele vai ter tipo da conclusão. Vejam que eu tenho aqui 3 tipos de conclusões: decisão, despacho, decisão e julgamento. E é interessante nós observarmos
e aqui entra a importância daquela discussão prévia sobre a gestão, principalmente com os nossos diretores, porque muitos atos que a gente não considera como sendo decisões, o sistema irá considerar. E isso irá computar na produtividade do juiz. Como, por exemplo, o recebimento de um recurso. Nós sabemos que o recebimento de um recurso, onde é feita a análise dos pressupostos recursais, né? E o juiz vai receber ou não aquele recurso, este ato de recebimento de recurso ele é considerado como uma decisão e computa na produtividade do magistrado. Eu não sei como é que funciona essa questão de promoção por merecimento aqui, mas no meu tribunal a questão é disciplinada, então todos os atos são considerados para efeito de promoção. Então, a conclusão para a decisão, é importante que o servidor saiba quais são as hipóteses de decisões, é um grilo, tá? As hipóteses de decisões, para que eu possa ter a minha produtividade efetivamente refletindo aquilo que poderia expressar. Se é um mero despacho, não há complementação, mas se é uma decisão ou um julgamento, ele vai exigir o complemento. Se é uma sentença, você vai proferir uma sentença de base de declaração, uma exceção de competência, uma sentença simples, ele pede a definição do magistrado, se na localidade tiver mais de um magistrado, eu tenho que dizer, né? E gero 173. E gero a conclusão. Vejam, o servidor já fez aqui um processo concluso, só vai definir a estruturação daquele nosso já fez a conclusão, ele já gerou a conclusão, já está com o processo concluso. Notem, senhores, que no momento em que eu faço o processo concluso, os movimentos processuais já foram automaticamente lançados no sistema. Tanto é assim que se eu entrar aqui nos movimentos do processo, quando eu olho aqui nos movimentos do processo, eu já vou ver que já foi lançado automaticamente pelo sistema o movimento de conclusão. Está lá, conclusos os autos para julgamento, proferir sentença. O sistema, na hora que eu pratico o ato processual, ele automaticamente gerou o movimento processual e já vinculou também até a produtividade para aquele magistrado para o qual está concluso. Para encerrar essa conclusão, até mencionávamos ainda há pouco, nós temos situações distintas. No caso de conclusões para a sentença, eu não tenho a possibilidade de simplesmente cancelar, encerrar a conclusão. Eu posso cancelar a conclusão ou converter em diligência, certo? Posso cancelar a conclusão ou converter em diligência. Eu não tenho a possibilidade de encerrar igual estava sendo encerrado para despacho. Em tanto uma hipótese quanto a outra, mencionava ainda há pouco, o processo é dado baixa na conclusão do magistrado, aquele prazo que ficou concluso com o magistrado, ele será computado no prazo médio, certo? Mas já há um encerramento automático da conclusão. Então, na hipótese de conclusões, só um minutinho. Vai começar de novo. Nas hipóteses de conclusões, quando eu faço o processo concluso, eu já defino automaticamente qual que é o tipo da nossa conclusão, para quem que é o magistrado que estaria vinculado, e no próprio movimento da minuta do despacho, eu tenho a possibilidade de encerramento da conclusão, certo? Onde é lançado o movimento de encerramento respectivo. Relatórios gerenciais. Como eu mencionei para os senhores, o sistema PJL-C, o PJL foi concebido como sendo uma ferramenta de processamento do processo, né? Uma ferramenta de tramitação processual, melhor dizendo. Uma ferramenta de tramitação processual e ponto. O conceito que trabalha o PJE hoje é que ele é apenas uma ferramenta de tramitação processual. Ele não se presta para gerar jurisprudência, ele não é utilizado para gerar dados estatísticos, ele não é utilizado para outra finalidade, senão para tramitação processual. Por uma questão muito simples, senhores. Por uma questão de performance e estabilidade. Porque esses sistemas periféricos de consulta direta à base de dados, principalmente quando há consulta à base de binários, que são os documentos, né, dos documentos binários, essas consultas elas geram efetivamente um custo muito grande para a aplicação. Elas pesam a aplicação e acabam comprometendo o desenvolvimento no dia a dia da atividade jurisdicional. Então, para que a gente possa
ter acesso a informações gerenciais hoje, nós podemos ter acesso via direto ao banco de dados, por meio de consultas, como eu falei para os senhores, onde eu vou solicitar às áreas tecnológicas respectivas que me forneçam os dados. E quais são os dados que eu posso pedir, José? Todos os dados que estejam atrelados a dados estruturados, movimentos e complementos ou assinaturas. Esses dados já estão ali prontos, faltam apenas ser processados. Então eu posso simplesmente fazer uma pesquisa direta ao banco de dados, procurando informações a respeito daquelas situações que eu tenho ali interesse em ter o relatório gerencial, ou por meio de utilização de consultas via ferramentas externas, como, por exemplo, a ferramenta de BI, que é uma das mais importantes que nós temos. Hoje temos a ferramenta BI, que é Business Intelligence, são ferramentas que têm um altíssimo poder de configuração das informações. Elas são ferramentas direcionadas para a gestão do negócio mesmo. Elas te dão condições de trazer relatórios detalhados, especificados e com grande riqueza de informações. Hoje são poucos os tribunais que têm a ferramenta de BI disponível. O TRT da 8ª região, conversava ainda há pouco com o presidente Sérgio, ele tem a ferramenta de BI. É uma ferramenta extremamente importante, tanto é que o sistema de gerenciamento que eu vou mostrar para os senhores aqui, ele é rodado em cima de uma estrutura de BI, com a grande vantagem: não compromete em nada o desempenho, a performance do PJE, trabalha com informações que eu posso trabalhar com informações do dia anterior ou informações atualizadas da hora. Eu tenho essa possibilidade de atualizar a informação ali no momento que estou fazendo a minha consulta, e já tenho relatórios previamente configurados, né, que permitem ao juiz ter essa gestão da unidade judiciária, como eu vou mostrar daqui a pouco, né? Mas é importante termos essas ferramentas de gerenciamento. Trouxe aqui como exemplo para os senhores a ferramenta do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região, que utiliza o BI como uma forma de gerir os dados do tribunal. E essa ferramenta ela é acessível, esses dados são acessíveis a todos os juízes e servidores. Então, na verdade, todos nós temos ali acesso diário a esse relatório de gerenciamento, de gerenciamento, que o tribunal, que o presidente Edson Bueno denomina de correição virtual. Dentro da concepção do presidente Edson Bueno, que a correição está muito mais voltada a uma atividade de gerenciamento conjunto do que efetivamente de fiscalização, né? Então esse é o painel de gerenciamento, o painel inicial, quando a gente entra na aplicação. São várias informações, vou trazer aqui apenas algumas para demonstrar para os senhores aqueles objetivos maiores da ferramenta, né? Ele traz um painel geral, tem uma visão, um painel inicial, que ele traz alguns pressupostos básicos de planejamento. Como falei para os senhores, são pressupostos que não são criados por um ou por outro, mas são pressupostos que a própria doutrina de administração judiciária hoje já tem como padrão classificado, né? O painel de gerenciamento, ele traz indicadores, certo? Como, por exemplo, recursos humanos. O quadro servidor da vara de Jaciara. Coloquei a vara de Jaciara, senhores, porque é a melhor do estado, tá? Então, o painel de quadro servidores, ele está completo? Quando está completo, ele aparece em verdinho. Não está completo. Ah, mas já tem, não está completo? Não. Então eu venho aqui, eu tenho algumas informações mais detalhadas. Eu tenho um histórico de lotação dos últimos 12 meses, quando que teve quadro completo, quando que não teve, qual foi o período de afastamento, né, dos servidores da unidade. É um fator extremamente importante, porque você já tem condições até de verificar questão de afastamento para gestão de férias, enfim, né? A alocação da vara. Amanhã ou depois a gente tem olha, o prazo médio subiu muito no mês de outubro. Ah, mas no mês de outubro, no mês de agosto eu estava aí com, no mês de outubro mesmo, eu estava aí com quase 50% de vago, de ausência de servidores na unidade judiciária. Então, a gente tem condições de você confrontar esses dados estatísticos de uma forma mais ampla dentro daquela visão geral, né? Eu tenho a possibilidade ainda de outros indicadores. Ele está meio lento aqui, senhores, que eu estou usando uma wireless. Ela fica um pouco mais lenta. E são relatórios já previamente
Gestão por competência, por exemplo. Na minha unidade lá, senhores, quais foram os servidores que realizaram gestão por competência? Foram realizados 28 horas aulas de gestão por competência, sendo que a meta da unidade era 39%, não atingimos nossa meta de gestão por competência, na participação desses servidores. E assim vai, nós temos várias capacitação, um nível crítico, da empresa que está com nível crítico. Quais foram os cursos e capacitações que foram feitas pelos servidores na unidade? No período de 2014 não consta registro de nenhum. Pode ser que não tenham feito ou que não tenham levado a registro pelo órgão respectivo. Mas é uma ferramenta importante, professor. Olha, como assim que nenhum servidor fez capacitação no ano de 2014, na unidade de Jaciara? Né? Mas é uma ferramenta importante para a gente ter essa visão gerencial. E assim vai. A sede é própria? Sim. Sede padrão, as instalações de segurança, quais são os mobiliários? O tribunal já define previamente quantas estações de trabalho nós temos que ter, se as poltronas giratórias já foram atendidas, enfim, aquela base estrutural. Mas o que nos interessa mais, efetivamente, são os relatórios gerenciais. Que ele tem esses relatórios previamente confeccionados, prazo médio para a primeira audiência, prazo de solução do processo, execução, ou eu posso gerar novos relatórios, e esses aqui que eu acho assim, mais interessante. Eu tenho relatórios de estrutura funcional da unidade, afastamento de magistrados, ausência de servidores, estrutura funcional dos servidores, comparativo por vara, faço uma comparação das varas entre as varas do trabalho, eventos de capacitação que o magistrado participou, lotação de magistrados, lotação de servidores. Aqui, por exemplo, na lotação de servidores, ele vai me dizer qual foi a lotação mês a mês da unidade por servidor. Também nos dá uma perspectiva para a projeção futura. Então ele traz aqui por vara, né, a lotação do servidor, o tipo, o termo inicial da lotação, o fim da lotação, tem a lotação completa do quadro. Tem os relatórios gerenciais de prazos processuais, esse aqui é o que mais nos interessa aqui na unidade, né? Prazo médio, por exemplo, vou fechar esse aqui. Prazo médio entre a audiência e a instrução inicial, prazo médio de audiência, por exemplo, prazo médio para audiência, para sentença. Eu posso filtrar por todo o órgão, como eu estou como administrador, senhores, estou puxando todo mundo, mas cada um tem a sua vara, né? A sua meta. Eu posso filtrar por unidade também, até para ficar mais boa, ficar mais simples. Isso é desenvolvido por tribunal, né? Oi? Isso é desenvolvido pelo próprio tribunal, né? Essa que é a magia da coisa. Perdão, seu nome de novo? Flávia. Essa que é a magia da coisa do PJE que eu vejo. Desenvolveu-se uma rede colaborativa, onde vários tribunais atuam em um segmento e outros em outro segmento, de modo que a solução possa ser utilizada por todos. Por exemplo, aqui a 8ª região desenvolveu o PJE Calc, né, que eu não sei quando que virava, até a última vez que eu estava acompanhando, estava inclusive pronto, né, presidente? Está pronto, né? Eu já inclusive pedi para o presidente Edson para deixar colocar lá na vara do trabalho de Jaciara com modo experimental, mas ainda não consegui. O PJE Calc foi desenvolvido aqui na 8ª região, que não é porque eu estou aqui, eu falo sempre isso, ficou fantástico, fenomenal. Uma plataforma simples, que qualquer um, inclusive nós juízes, você consegue fazer cálculos. É um sistema assim, parece um imposto de renda, desenvolvido em Java, um sistema local da máquina ou online, super prático, que foi desenvolvido para aqui, para que possa ser aproveitado para todos. E essa ferramenta também, que é a correção virtual, é o mesmo sistema. É uma ferramenta desenvolvida em Mato Grosso, mas que pode ser aproveitada para todos os tribunais. Mas é interessante, eu estou restringindo aqui a minha consulta, e aqui eu estou logado como administrador, senhores, por isso que está ficando um pouco mais complexa a consulta. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o processo de Jaciara. Não vou pegar outra vara, vou pegar Jaciara. Concluso para sentença é ruim, né? Vamos pegar aqui da primeira vara de Cuiabá. Só da primeira vara de Cuiabá. Quando eu gero esse prazo médio para sentença, ele vai falar que o prazo médio por magistrado, ó, Alex Fabiano, quantidade de prazo médio, 315 dias. Ele traz o prazo médio por magistrado, por tipo de sentença,
certo? Tipo de sentença, quantas sentenças eu proferi, qual foi o meu prazo médio de sentença líquida, de sentença ilíquida, certo? Se é procedimento ordinário, tipo de audiência, eu tenho essa informação também, dos tipos de audiência de instrução, quantas que eu fiz individualizadamente. E agora, professores, eu estou puxando aqui, está vindo de todo mundo, é porque eu estou como administrador, né? Ele vai filtrar por unidade, né? O PJE, maiores prazos da última audiência, que é a sentença. Então, ou seja, nós temos aqui uma série de relatórios. Vamos pegar aqui, por exemplo, processos, o que é muito comum para a gente aqui. Algum colega tem alguma sugestão? Vou pegar aqui, prazo médio. Oi? Não, esse sistema aqui ele é interligado tanto ao PJE quanto aos sistemas físicos. Ele lê tudo. Então eu tenho aqui, na verdade, tem informação também que ele me distingue, certo? Eu peguei esse processo aqui, ó, olha que interessante. Isso aqui é uma relação interessante. Detalhamento dos órgãos. Eu estou consultando aqui processos, prazo médio de processos, acima de 10 dias, certo? Incluídos os físicos. Então aqui ele me diz que esses processos aqui, certo? Estão conclusos para magistrado com prazo médio superior ao estabelecido dentro do critério da consulta, né? Então eu tenho essa possibilidade de gerir esses critérios, posso definir os parâmetros que eu quero aqui dentro, qual vara, qual órgão judicional, quais os valores, enfim, são critérios que efetivamente podem auxiliar. Do mais importante também, um dos mais importantes, gerenciamento de organização de pauta de audiência, como que está sendo organizada a nossa pauta de audiência, recursos e incidentes, aqui é extremamente importante, incidentes processuais, quais incidentes processuais nós temos aí pendentes de solução, como eu falei para os senhores, às vezes acontece na unidade, por exemplo, em Alta Floresta, tem 5 tutelas antecipadas novas e 17 pendentes de solução. Os senhores acham que essas 17 de Alta Floresta estão pendentes de solução ou deixaram de dar baixa? Com toda certeza deixaram de dar baixa. E eu posso, inclusive, gerenciar quais são esses processos. Eu tenho extração, o mais importante é não só a informação bruta, mas como a individualização desses processos para que eu possa atuar, né? Embargos de execução, tem só um pendente, ali fica tranquilo, né? Enfim, esses relatórios de incidente, eles trazem essa possibilidade de saneamento e de visualização, que é a grande dificuldade do PJE que nós temos hoje, é exatamente não sabermos o que temos. Meta 1, por exemplo. Na meta 1 do primeiro grau, está definido para... Não. Uma vara menor, pegar Jaciara. Que não cumpria a meta 1, viu, senhores? Meta 1. A meta 1, só atualizar os valores. Na meta 1 aqui eu tenho uma visão do desempenho da unidade durante o ano, seja por meio do gráfico, seja por meio de gráfico, do que entrou, do que foi solucionado, e ele me diz quantos processos entraram, certo? Quantos foram solucionados a partir do cumprimento do gerenciamento da meta 1. E o que mais importante, sempre eu falo, além dele nos trazer quais são os parâmetros, eu consigo a individualização desses processos, inclusive conferência, se esses processos foram ou se eles não foram solucionados efetivamente, né? Eu consigo, inclusive, a identificação das classes processuais que ali estão direcionadas. Veja, então, que eu tenho documento de dados do processo, certo? Pendentes de acordos celebrados. Eu quero saber quais foram os acordos, quantos acordos eu fiz durante o mês de outubro ou durante o ano de 2014. Pendente de solução na gestão. Quais são os processos que estão pendentes de solução na gestão? No conhecimento da execução, detalhamento dos processos, né?
Perícias agendadas, isso aqui é um fator importantíssimo, né? Às vezes a gente tem, mas o meu prazo médio está uns 60 dias, mas eu estou marcando sentença para 15 dias, estou marcando instrução uma para 15 dias, sentença para 15 dias, e às vezes há um resíduo muito grande de processo aguardando perícia. Então é interessante que eu tenha essa visualização dos processos que estão com perícias agendadas dentro daquela unidade. Enfim, são relatórios gerenciais que, quando eu paro para fazer a minha análise, eu consigo configurar perícias agendadas no ano de 2014 ainda não realizadas, em 24. Então eu tenho essa visualização de uma forma muito ampla da minha unidade. Obviamente que o gestor também, o administrador do tribunal, o corregedor, vai ter essa mesma visualização. Mas o mais importante é isso, é a gente ter a ferramenta de modo que a gente possa gerenciar e trabalhar esses dados previamente, né? Que a gente possa ter condições. O que a gente não pode ter, que é a nossa grande dificuldade, pelo menos na minha visualização, é conseguir gerir uma unidade, definir metas próprias, definir a organização de pauta, definir a organização sem ter a visualização desses resultados. Qual seria o meu prazo médio, qual seria as minhas necessidades, meus pontos de estrangulamento, meu prazo médio de execução, por exemplo. A relação dos meus processos que estão em fase de execução, pendentes de execução, guardando solução. Então, assim, é uma ferramenta que você passa a ter, e notem, nesse caso especificamente, você passa a ter, então, a visualização, as condições de bem gerir o seu estoque. Eu passo a ter eu passo a saber o que efetivamente eu tenho para gerir, e não trabalhar de uma forma abstrata ou empírica, efetivamente, né? Tentando gerenciar um espólio, um saldo que eu não tenho sequer condição de visualizar de qual seria ele, de qual seria a nossa situação. Indiscutivelmente, senhores, para que a gente possa trabalhar em cima de gestão, é necessário que a gente faça um prévio saneamento na nossa estatística, né? Para que a gente possa trabalhar. A estatística só possui efetivamente significado quando ela está muito próxima ao que efetivamente acontece, né? Então, o saneamento estatístico ele é muito importante. Se os senhores quiserem, inclusive, eu vou deixar meu e-mail aqui ao final, aqueles que tiverem interesse, inclusive, eu fiz um projetinho de saneamento estatístico na minha unidade, eu posso passar para os senhores o projeto de saneamento estatístico, que eu ainda estou executando, porque, como eu falei para os senhores, eu retornei para a atividade judicional em outubro. Então, só estou 2 meses e meio aí, que eu voltei para a atividade judicional, então eu ainda estou executando esse projetinho de saneamento estatístico na minha unidade. Mas é importantíssimo, o senhor nos faz ideia de como a gente consegue baixar questões, reduzir prazos, limpar a estatística da unidade pessoal com questões simples, com relatórios simples, como esse que vocês podem obter, né? Bom, senhores, então essa é uma das ferramentas, a 13ª região também, comecei com o desembargador Sérgio, a 13ª região também tem uma ferramenta muito interessante de gerenciamento. Ela não é estruturada em cima de uma ferramenta de BI. Eu estou correndo um pouco aqui, que eu tenho um acordo com o tempo está literalmente acabando. Então eu tenho vários relatórios gerenciais. A da 13ª região, ela não é em cima de uma ferramenta de BI. Qual que é a vantagem da ferramenta de BI que eu vejo? A completude dos relatórios e a facilidade. Porque os relatórios eles podem ser previamente configurados para que já gerem aqueles dados. Ou, se eu quiser outros dados, eu posso pedir os dados mais complementares. No caso da 23ª região, o presidente do tribunal, que é o corregedor, lá nós temos apenas uma figura única do corregedor e presidente, ele nos encaminha mensalmente o que ele chama de correção virtual, que nada mais é que o relatório desse sistema aqui, para que o juiz possa ver, acompanhar, mesmo que eles não acessem
o sistema do BI, para que eles possam ter essa visualização genérica, né? Mas é imprescindível a existência dessa ferramenta de gestão. Bom, e para concluir, senhores, eu gostaria apenas de deixar registrada essa frase dentro daquilo que nós aqui mencionamos, né? Que é uma questão que traz efetivamente um raciocínio que demonstra aquilo que pode ser tido dos dados, né? A estatística é a arte de torturar os números até que eles se confessem, né? Ou seja, senhores, na verdade os números nada dizem, né? Os números em si, aquilo que nós falamos no começo da nossa conversa, os números nada dizem e de fato eles nada devem dizer. Eles devem representar apenas o resultado de um trabalho, certo? E esse resultado, ele é importante, esses dados estatísticos, eles são importantes para que a gente possa gerir as nossas atividades, para que a gente possa organizar a nossa estrutura interna, utilizando da forma mais eficaz possível os recursos materiais que nós dispomos, né? Gostaria de agradecer a atenção dos senhores, dentro do meu cronograma, estou no tempo, né? O nosso vice-diretor, né? Vice-diretor da escola me pediu a palavra porque ele queria dar alguns avisos para os senhores. Muito obrigado. Será? Não sei se o doutor Sérgio está aí. Doutor Sérgio, você quer fazer o encerramento aqui? Ok. Então, colegas, aqui é bem rapidinho. A gente vai informar da dinâmica de amanhã, terça, quarta, quinta e sexta. Então, amanhã, pela manhã, nós teremos a doutora Gisele, uma palestra. À tarde, nós trabalharemos numa técnica um pouquinho diferenciada, os enunciados. Já explico como será isso aí. Na quarta-feira, manhã e tarde, voltaremos a trabalhar a técnica dos enunciados. Na quinta-feira, a doutora Gisele, pela manhã, e à tarde, a plenária dos enunciados. E na sexta-feira, pela manhã, tem o planejamento de encerramento, salvo o melhor juízo do nosso diretor, se quiser antecipar o encerramento. A sala de manhã, né? Então, como seria esta técnica dos enunciados? No sentido de colaborar com a comissão de jurisprudência do tribunal e até dar um sentido maior de nossa colaboração mais prática e efetiva da produção de conhecimento e produção, quiçá, de uma política judicial